Está chegando. Boa noite a todos. Então, nós vamos começar a nossa reunião de hoje. Que bom, né? Uma noite, terça-feira de carnaval, mas nós vamos estudar aqui, né? Vamos ter mais um pouquinho de aprendizado, né, sobre a doutrina espírita. Hoje, nós vamos estudar com a nossa irmã Bárbara Dutra, que trará o estudo sobre a rogativa do estômago. No próximo sábado, estudaremos com o nosso irmão Lauro Vieira, que vai nos falar sobre cuidar do corpo e do espírito. Esse mês nós estamos estudando, né, o nosso tema central é esse, né? Cuidar do corpo e do espírito. Então, e na terça-feira que vem, vamos estudar com a Rosa Silveira, Riqueza para o Céu. Queremos lembrar sobre a Rádio Rio de Janeiro, né? Vamos nos sintonizar com uma boa programação, né? Uma programação de muita qualidade, muitas informações, muitos estudos sobre a doutrina espírita também. E aí, passando o carnaval, na próxima semana, nós voltaremos com os nossos cursos. Então, na terça-feira, nós voltaremos com o nosso estudo do ESD, às 19 horas, né? Na quinta-feira, das 19 às 20 horas, nós estudaremos o Livro dos Espíritos. Na quinta também, depois, né, do estudo do Livro dos Espíritos, nós estudaremos sobre a mediunidade, estudo da mediunidade. E nos sábados, a partir das 10h30, nós voltaremos com o ESD também, né? Nós temos turma de estudo do ESD, tanto terça-feira às 19h, como sábado às 10h30. Também voltamos com as reuniões, com os estudos de evangelização infantil, tá? E continuamos, né, com as reuniões públicas, terça-feira, esse horário, 19h30, e sábado, às 9 horas da manhã. Vamos, então, à leitura da página de hoje, que é do livro Fonte Viva, a lição 97, A Palavra da Cruz. O livro Fonte Viva é ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Então, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos incapazes do próprio domínio, ajuntam
tesouros que a imprudência despaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes, em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido alvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Graças a Deus. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso querido Mestre, e agradecer. Nós te agradecemos, Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai, porque aqui estamos mais uma vez nesta tua casa, em busca de teus ensinamentos, em busca dos ensinamentos desta doutrina de amor. Agradecemos por tudo. Que possamos, querido Mestre, estar de corações, de mentes abertas, para melhor compreendermos a lição que a nossa irmã nos trará. Queremos, Senhor, te pedir por todos nós aqui presentes, por nossos familiares todos, por nossos irmãos em caminhada. Pedimos, querido Mestre, pelo nosso Brasil, que nesse momento em que acontece essas festividades do Carnaval, que possam os bons espíritos envolver o nosso país, espalhando vibrações de paz, de harmonia, que mesmo, Senhor, sabendo que tantos exageros acontecem, que prevaleça a moderação, que prevaleça a paz, que prevaleça o bom senso em todos os lugares. Abençoa, Senhor, a todos nós. Queremos te pedir, muito especialmente, pela nossa irmã Bárbara, que traz estudo, que ela possa ser envolvida, intuída, auxiliada pelos seus mentores, pelos mentores da nossa casa, na transmissão desta lição. E assim, querido Mestre, agradecemos por tudo e te pedimos que seja em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que possamos dar por iniciada a reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, passamos a palavra à nossa irmã Bárbara, com a rogativa do estômago. Boa noite a todos. Então, hoje, o nosso tema é rogativa do estômago. E aí, quando eu vi estômago, né, eu falei, puxa, tudo a ver comigo. Ciência, né, biologia, eu vou falar do estômago. E aí eu fui ler a página, e quando eu fui ler a página, eu falei, nossa, é muito a ver comigo, né? Porque vocês vão ver ao longo do estudo, tem tudo a ver com a gente, que nós vamos falar dos excessos. E por mais que a gente não queira, a gente comete alguns excessos. Às vezes não é alimentar, mas são excessos. E como é que esses excessos influenciam na nossa vida diária, né? Bom, esse tema está no livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira. E aí eu vou começar a falar um pouquinho do órgão estômago. Acho que dá para ver bem, ali eu botei bem grande, né? O corpo humano e o estômago destacado. O estômago, a gente pode dizer que é um órgão evolutivo, porque existem algumas espécies que não possuem estômagos. Então, eles comem e defecam. Então, o estômago surge
nas espécies para armazenar alimento, para que possa ficar algumas horas, alguns períodos ali com uma fome saciada. No nosso caso, nós somos mamíferos, né? O nosso estômago, quando alimentado, né? Depois que a gente se alimenta, ele permanece ali em torno de 2 horas, fazendo então a digestão das proteínas, terminando a digestão dos carboidratos. Então, nós conseguimos ficar aí, há quem diga que não, que comeu, mas continua com fome, em torno de 2 horas ali saciado. Então, é um órgão que está aqui um pouquinho abaixo da nossa caixa torácica. A gente tem abaixo do pulmão, tem um músculo, que é o diafragma. Então, ele tem um tubinho, ó, que vem lá da garganta, né, a faringe e tal. E ali ele se difere. Então, existe a traqueia, para onde o ar vai, os pulmões, e o alimento, ele vai passar pelo esôfago, que é esse tubo comprido, e vai levar o alimento até o estômago, que parece ali uma vírgulazinha, meio inclinado, tá? Então, é um órgão do sistema digestório que armazena o alimento e dá início à digestão das proteínas. Lembrando que a maior parte das proteínas que nós ingerimos são as carnes. Tá? Nós que somos carnívoros, né? Que nos alimentamos de carne. A exceção seriam os vegetarianos. Aí a proteína seria também o ovo, alguns derivados de leite. Tá? Mas a maior parte da carne que nós ingerimos é digerida ali no estômago. Só para lembrar, 2 horas de saciedade não quer dizer que aquele bife que você comeu ontem já saiu do seu corpo. Tá? Ele permanece ali. Então, se a gente for olhar por um outro ângulo, nós podemos falar que é um depósito de carne morta. Tem gente até que fala que é um cemitério, porque a gente já come a carne de um ser que já morreu, né? E ela ainda permanece ali muito tempo nesse fluxo da digestão. Pulei. É no estômago que o suco gástrico é produzido. O suco gástrico, ele faz com que a gente tenha um pH extremamente ácido, e é essa acidez que permite, então, que as proteínas elas comecem a ser quebradas, né? E tornem-se cada vez partículas menores. O estômago secreta enzimas e hormônios. Então, ali a gente tem o estômago com uma abertura longitudinal. Internamente, ele tem uma parede rugosa, que ocorre ali uma movimentação. Essa parede é uma parede, inclusive, que já existe uma proteção natural contra o ácido clorídrico que ele mesmo produz. Então, quando a gente não está em equilíbrio, ou a gente tem alguns consumos errados, alguns alimentos, alguns remédios podem provocar isso, ou até mesmo o estresse, essa parede que dá proteção, ela vai ficando cada vez mais fininha e ela começa a ser atingida pelo suco gástrico. E aí a gente passa a ter o que todo mundo conhece como gastrite. Que os sintomas são azia, às vezes dor, aí você come para melhorar e você sente enjoo, né? Cada um vai ter uma reação um pouquinho diferente. O estômago é o órgão do sistema digestório, onde tem início o processo de digestão de proteínas. Eu tinha falado isso para vocês. Bom, o estômago vazio, ele possui, vamos lá, vazio em jejum, né? Vamos dizer que a gente não tenha jantado, e aí acorda, estou em jejum. O estômago vazio, ele tem cerca de 50 ml. 50 ml equivale ao copinho da água do passe, copinho de café, tá? Mas esse mesmo estômago, quando eu como além da conta, ele chega a 4 litros, que equivale uma garrafa PET de 2 litros, 2 garrafas PET de 2 litros. Então, imagina, um copinho e um montão, uma melancia, né? 4 litros. Então, é um órgão também que tem
Facilidade, vai botando para dentro. Eu tô cheio, mas um docinho acho que cabe. Né? Nós somos assim, infelizmente, são os excessos, né, que nós estamos sempre cometendo. Então, só para a gente ter uma noção um pouquinho do que é o estômago e qual a função dele no nosso corpo, tá? Agora, então, a gente vai para a página que está lá no livro e ela se remete também ao capítulo 13, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a rogativa do estômago. Sou a porta, isso é o estômago que está falando, ele está rogando a gente. Sou a porta de sua sustentação. Conserve-me limpo. Posso trabalhar com segurança. Não me incline à desordem. Muitas vezes clama você contra a carestia e despende somas consideráveis para desajustar-me as funções e conturbar-me os serviços. Então, às vezes, ele está falando ali, às vezes eu tenho que trabalhar muito mais para deixar tudo arrumadinho. Então, conserve-me limpo, não coloca para dentro qualquer coisa. Não me encha de excessos, carregando peso desnecessário. É possível, venhamos a cair hoje mesmo. Imagina, vamos dar uma paradinha aí. Imagina, você comeu bastante, está lá 4 litros no estômago, você vai cair por isso? Cair assim? Não, ninguém vai cair porque tem 4 litros no estômago. Então aqui, André Luiz, a gente dá uma paradinha e ele nos lembra de todos os excessos. Excesso do sexo, excesso da luxúria, da ganância, da compulsão por compras. Eu só tenho 2 pés. Para que eu quero ter 50 pares de sapatos? Mas eu continuo comprando. Então, tudo isso são exageros. São a todos esses exageros que ele nos alerta que podemos cair hoje mesmo. Não me faça depósito de condimento demasiado. Aí vou parar um pouquinho. Eu adoro uma pimenta, mas há alguns anos já, por causa de problemas no estômago, cortei os condimentos da minha vida. E eu achava que não ia me acostumar. Não posso mais comer um cominho, não posso botar uma coisa diferente, né? Umas marcas de condimento já pronto. A gente acostuma. E hoje em dia, quando calha de comer alguma coisa que tem, eu logo percebo que aquilo não gosto, não tem mais o mesmo sabor que tinha anos atrás. Então, é necessário ele fala sobre o depósito de condimento demasiado. Obedecendo às leis orgânicas, transmitirei ao seu próprio sangue os venenos que você me impuser. Os venenos. Porque a digestão começa ali, né? É feita ali, não começa na boca, no caso do amido, do carboidrato, mas são órgãos que fazem a digestão e em algum momento esses nutrientes caem na corrente sanguínea e vão caminhar para todo o corpo. Então ele fala, são venenos esses condimentos. Então, será que vale a pena eu me deleitar numa comida cheia de condimentos e tal e sofrer dores mais tarde, ou ter outros problemas que porventura eu possa ter, né, no intestino ou em outros órgãos, porque está tudo interligado. Não me dê bebidas alcoólicas. Se você fizer isso, não garantirei sua própria cabeça, que ele mostra para a gente, né, a ligação do álcool com o cérebro. Então, não garantirei sua própria cabeça. Que a gente bebe, todo alimento, né, e bebida vai para o estômago, mas dali cai na corrente sanguínea. E o álcool, não há necessidade de ficar ali digerindo nada, então cai muito rápido. E a gente sabe que o sistema nervoso é o primeiro a ser afetado. Então ali ele já fala, não garantirei sua própria cabeça. Rogo a você afastar-me de todo entorpecente, a não ser por ocasião de tratamentos excepcionais.
Entorpecentes são drogas, são medicamentos, podem ser drogas como pode ser medicamento. Medicamento é droga, vende na drogaria, né? Então, só se for necessário, prescrito pelo médico, né? Porque você precisa tratar algum problema de saúde naquele momento. Pequena drágia para repouso inconveniente pode, em verdade, aproximar-nos da morte. Então, aqui ele está falando daqueles remédios, né, que às vezes as pessoas tomam para relaxar, para dormir. Às vezes, se você for caminhar, se você for ler um livro, se você parar com tudo, desliga TV ou bota uma música mais suave, você entra ali numa meditação, você vai dormir sem a necessidade daquela drágia. Lembrando que há pessoas que hoje só conseguem dormir com ela. E se é assim, se está prescrita pelo médico, ok, é assim. Agora, nos casos de que, porque a fulana toma, eu vou tomar porque hoje eu estou muito nervosa. Não façam isso. Não façam. Porque é um caminho que muitas vezes é sem volta. Tem a dependência, esses remédios causam dependência, e aí a dificuldade de retorno do organismo, que já está acostumado a desacostumar, é muito difícil. Então, a gente deve evitar. Não desejo e nem posso alimentar-me exclusivamente com recursos celestes. Peço apenas a você discernimento e equilíbrio. Quando ele fala que não desejo e nem posso alimentar-me exclusivamente com recursos celestes, é porque você precisa mandar recurso material para ele. Você precisa mandar lá o alimento. O arroz, feijão, a carne para quem come carne, o ovo, um outro tipo de alimento, legume, verdura, é necessário. Ele precisa, o seu corpo também. Então não adianta, eu assisti a palestra lá que a Bárbara falou, que tinha uma página que falava que tudo faz mal para o estômago, então eu decidi que eu não vou comer mais nada. E aí entra aquelas dietas loucas, né, malucas, e a Bárbara não é culpada. Não pode ser assim, ele está falando ali, ó, o André Luiz está falando, ele não pode se alimentar. Bem que eu gostaria de ir para o sol, assim, 5 minutinhos, fazer fotossíntese que nem as plantas e não precisar comer. Não gastaria dinheiro comprando alimento, não poluiria o ambiente, seria excelente. Fiz fotossíntese, já estou alimentada. Eu até costumo brincar com os alunos quando a gente fala sobre esse assunto. Mas ainda não chegamos a esse patamar de evolução. Governe-me contra as sugestões da mesa festiva, mesmo nos mais simples prazeres familiares. Tenho comigo a chave de sua própria harmonia. E aí, eu acho que em tudo que é casa, aonde as pessoas se reúnem quando tem alguma festividade, ou mesmo que não tenha nada, chegou uma visita lá em casa, onde que a gente se reúne? Na mesa. Ou é um café farto, ou é um almoço, e aí vai ficando. Enquanto a comida está na nossa frente, você continua beliscando. Já estou cheia, mas ainda cabe um docinho, ainda cabe esse pão doce, ainda cabe um pedacinho disso, e a gente vai se empanturrando cada vez mais. Então, até nas festividades, até quando a gente recebe os familiares em casa, que a gente possa ter moderação. Não me diga que morrerá de fome, porque não disponha de mesa lauta, de mesa farta. Por amor de Deus, não ouvide que a maior parte das enfermidades vem do prato abundante e que nós, isso é importantíssimo, e que nós não vivemos para comer, mas comemos simplesmente para viver. André Luiz. É o que a gente tem isso em mente. Eu preciso, tudo que eu falei ali, eu preciso para mim. Porque às vezes eu vou fazendo comida e aí eu vou provando, acho que tá bom, boto um pouquinho, aí quero repetir, não posso, a consciência fica, sabe, que eu quero emagrecer, mas é difícil, gente, é muito difícil. Eu sei, então tudo que eu tô falando é para mim também.
Então, o que o texto nos fala? Ele nos fala exatamente dos excessos que nós costumamos cometer. Então, ali, ó, alguns excessos, né? Excesso no trabalho, às vezes a pessoa não sabe a hora de parar. Principalmente com a pandemia, veio o home office, né? Eu tenho conhecidos que trabalham home office e falam, é muito bom porque eu não preciso pegar trânsito, eu economizo com transporte, eu não preciso me arrumar todo porque eu fico atrás de um computador, mas eu não tenho horário de almoço, eu não consigo parar para ir ao banheiro. Então, são coisas que a pessoa precisa colocar um limite. Porque quando ela trabalhava presencialmente, no horário de almoço, ela parava e ia almoçar. Ia almoçar muitas vezes com mais um colega, 2, tinha questão ali da socialização. Então, agora isso acabou. Então, a gente tem que pensar também no excesso do trabalho. E o que a gente vê ali? Vários copinhos de quê? E brasileiro gosta, né? Nós brasileiros adoramos um cafezinho. E o café tem muita cafeína, como qualquer outra bebida escura. Os refrigerantes à base de cola, os chás, né, mate, chá mate, a erva mate, tem muita cafeína. E a cafeína em demasia, além dela te acelerar muito, e aí algumas pessoas têm dificuldade depois para dormir à noite, porque bebeu café direto o dia inteiro, ela vai deixando mais ácido o estômago, e acabando com aquela paredinha enrugada que o estômago tem, que serve para manter tudo em equilíbrio. Então, a gente vê ali, ó, a moça está exausta, o computador e aquele monte de café. E a pessoa, às vezes, chega a beber o café até frio, porque está ali, está próximo, acaba virando também uma espécie de droga, um entorpecente, porque existem pessoas que acabam se tornando dependentes de cafeína, de estimulante. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tudo com moderação. Ali nem precisa dizer, né? O tamanho do hambúrguer. Hambúrguer, cheeseburger, x-tudo, não sei nem o que é aquilo. Uma vez ou outra, um menorzinho. Eu acho que não faz mal a ninguém. Mas sempre tem pessoas que vivem à base de fast food. E aí o nosso estômago não aguenta, né? Aquela foto ali está mostrando o exagero da gula. E aqui o exagero daquela pessoa que compra, né? A moça está cheia de bolsas. E aí por trás de todos os exageros esconde uma falta. Existe alguma coisa que está faltando. E aí a pessoa coloca, de certa forma, o que está faltando, que provoca aí, pode ser acabar provocando uma ansiedade. Essa ansiedade tem lá uma raiz, que ela às vezes não identifica. Ela acaba jogando em cima da comida, do trabalho. O trabalho preenche minha cabeça. A comida, eu me sinto saciada por alguns minutos, então eu como, me sinto mais feliz. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. A questão das compras, pessoas que compram sem caber, compram um sapato que estava na promoção, o sapato nem cabe no pé. A roupa que não cabe, mas comprou porque estava na promoção. Então a gente vê que são pessoas que estão completamente fora da curva do exagero. É necessário refletir sobre isso. E se não conseguir mudar sozinha, é necessário pedir ajuda. A gente está aqui para tudo isso. Estamos nesse planeta e corremos todos esses riscos. E quando a gente perceber que sozinho a gente não consegue, acende uma fogueira, faz uma fumacinha, pede ajuda a alguém. Então aqui eu achei esse slide legal, tem alguns órgãos e como o organismo reage aos excessos. Então ali não está descrito quais são esses excessos. Tá? Então, a gente entende como sendo qualquer um tipo de excesso que a gente falou aqui. Então, eu vou começar lá pelo fígado. O fígado, ele transforma o excesso de glicose, que é açúcar, em gordura. Se eu como mais açúcar do que eu preciso, essa parte de açúcar vai ser transformada em gordura.
Tá? Então, eu começo a engordar. E aí, gordura entre as alças do intestino. É uma gordura que não sai. Vai formando aquela barriga. E é uma barriga que, por mais que a pessoa emagreça, aquela gordura ela não desaparece. Então, é uma gordura perigosa. É uma gordura que 90% dela causa os infartos, os AVCs. Então, a gente precisa ficar ligado. E a glicose, o açúcar, é só quando eu como açúcar? Não, quando você come macarrão, quando você come massa, quando você come farinha, pão, tudo isso lá dentro, passou pelo estômago, já iniciou lá a digestão, vai virar glicose, vai virar açúcar. O pâncreas, ele libera, quando você ingere, né, algum alimento rico em glicose, ele tem que liberar insulina. Então, ele vai liberar insulina, que nem um desesperado, porque só a insulina faz com que a glicose entre na célula, até que ele começa a falhar. Aí, o que acontece? Você faz um exame de sangue, e aí vem a taxa alta de glicose. E aí, ele para de vez. Quando ele para de vez, a insulina que ele produzia naturalmente, você vai ter que tomar injetável todo dia. E tem que dar sorte, porque às vezes são 3 vezes ao dia. Injeçãozinha, ali é a própria pessoa, o próprio paciente injeta. O intestino sofre um impacto podendo causar inflamação. Então, dependendo do que a gente come, dá gases, a gente sente uma ardência, pode dar constipação, pode dar diarreia. Tudo isso ocasionado pelo que eu enfiei para dentro do meu corpo. E o cérebro? Libera dopamina, que causa dependência. E aí vai causar dependência do quê? Do remedinho para me ajudar a ir ao banheiro, do remédio que eu tenho que tomar porque eu tô com colesterol alto, do remedinho que eu tenho que tomar porque o pâncreas não funciona mais. E formou um ciclo. Então é muito sério isso que a gente está falando. É muito sério. É para eu refletir e para vocês refletirem também. Que a gente, quando se reúne, a gente quer comer, né? Eu vou trazer isso, eu trago aquilo. E a gente acha que aquilo ali é muito legal, estamos todos juntos. Sim, é muito legal, estamos todos juntos, mas com moderação que a gente está colocando dentro da nossa boca. E o equilíbrio, que é o que a gente tem que buscar, né? O animal, ele caça por necessidade fisiológica. Ele não mata por prazer. Ele não mata para armazenar. Vocês podem perceber isso. Tem uns programas de TV que mostram, agora eu não lembro o nome, Discovery Channel, alguma coisa assim, que mostra os animais caçando. Caçou, eles comem o que eles conseguem comer, os filhotes, tudo. Eles não armazenam. Nós armazenamos. Lógico que hoje em dia ninguém sai atrás de um pedaço de um animal para matar. A gente vai ao mercado e compra já morto. Mas a gente compra, leva para casa e bota no congelador da geladeira. A gente não come, não compra, faz só aquilo que eu vou comer hoje. Aí eu vou comer uma coxa de frango. Então eu vou comprar uma coxa de frango, eu vou fazer e vou comer. Não, a gente precisa armazenar. E a gente já tem um armazém, que é o estômago, por 2 horas. Então, assim, olha como é que funciona. Nós somos animais. O que nos difere dos outros é que nós somos racionais. Nós pensamos, nós raciocinamos. E eles estão melhores do que a gente. Porque eles não têm o prazer em matar. Eles só matam porque eles precisam sobreviver. Mata por sobrevivência. O animal não tem evolução moral. Nós, homens, já temos. Entra a nossa gula, comemos em excesso, está faltando equilíbrio, temos satisfação em comer. Então, a moça lá, que não sabe o que ela escolhe, não sei se dá para ver, né? Mas ali na frente dela tem um prato com 4 hambúrgueres, um outro cheio de batata frita, refrigerante, aqueles molhos prontos, vermelho, amarelo, né? Que o pessoal gosta de colocar.
o peixe morre pela boca. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Primeiro porque ele morre se ele pegar o anzol, né? Ele vai atrás, não é do anzol, do ganchinho que está ali, é da minhoquinha, é da comida que foi colocada ali. Se você fizer um experimento, botar um aquário, um peixe e ficar ali direto, soltando comida, ele vai comer até ele morrer. Porque ele não para de comer. Por isso que até para o peixinho, quem tem aquário, tem que botar pouca ração, porque ele come o limo das plantinhas, das pedrinhas que tem ali também. Então, se der comida, o peixe vai comer até morrer. Qual o prazer disso, comer até morrer? É um prazer mórbido. Aí eu achei essa imagem. Ali no anzol tem uma minhoca. Ele está olhando, ó, pela boca morre o peixe. E eu achei a capa de um livro, que eu achei bem bacana com o que a gente está falando. Nem só os peixes morrem pela boca, é da doutora Valéria Tarzia Duarte. E aí tem pendurado ali, tem um ovo frito, tem uma garrafa de leite, tem pão, tem queijo e tem uma coxa de ave. Como se estivessem todos presos no anzol, prontos para nos pescar. E nós vamos, né? Pela boca nós também estamos morrendo. Então, André Luiz foi um suicida indireto. Vamos falar um pouquinho disso, né? A gente fala muito de suicídio. Suicídio direto é quando a pessoa dá cabo da sua vida achando que não dá mais, esse seria o caminho, né, para o que ela está vivendo. Agora, o suicida indireto, que foi o caso de André Luiz, é aquele que comete muitos exageros ao longo da vida e esses exageros acabam levando ele à morte. Por quê? Porque desencadeiam alguma doença, alguma enfermidade. Então, quando André Luiz desencarnou, isso ele conta lá em Nosso Lar. Então, para quem... Agora, a gente está na época dos mensageiros, né, que está sendo chamado Nosso Lar 2. Aqui é Nosso Lar 1, tá? É o Nosso Lar mesmo, o nome do livro e o nome do filme, Nosso Lar 1. Então, quem não viu, vale a pena assistir. Ele desencarna e ele vai para o umbral. E lá, os outros espíritos umbralinos chamam ele de suicida. Suicida, você é suicida. E ele não entende por quê. Não, mas eu não me matei. Que isso? Por que está me chamando disso? Ele custa entender por que ele é chamado de suicida. Mas ele exagerava na bebida, ele exagerava no fumo, ele saía, né, noitadas com mulheres inúmeras. Então, ele era uma pessoa completamente desregrada. No filme mostra isso. E aí ele morre, gente. Quando ele está comendo, na frente de um prato de comida, ele passa mal. Segundo informações que eu colhi, ele tinha uma úlcera e ela estoura e dali acabou. Ele não consegue, ele é socorrido, mas ele desencarna. E desencarna como sendo um suicida indireto. Ele, quando usava desses mecanismos todos, ele não pensava que estava fazendo e que estava se matando ou procurando suicídio. Ele só teve o entendimento quando é resgatado, depois de alguns anos no umbral, é resgatado e aí as memórias vão aflorando, né? Os espíritos de luz, os mentores vão ali contando para ele e aí ele entende então, e aí ele vem. Ele é considerado um jornalista, porque ele é muito curioso, jornalista do espaço, né? E ele pergunta, e ele quer saber, aquele desejo dele de conhecimento. Então, ele descobre ali que ele se matou, de certa forma. E que agora ele vai ter que pagar, né? Pagar não, porque eu não gosto dessa palavra. Ele vai ter que retornar em algum momento para viver o que ele não viveu, porque ele encurtou a sua estadia aqui nesse orbe terrestre. Lembrando que nós também, em vários momentos, eu torno a falar, eu estou falando de mim também, estamos fazendo as mesmas coisas que André Luiz fez.
E aí, lá no livro dos Espíritos, na questão 714, Kardec perguntou aos Espíritos: que pensar do homem que procura nos exageros de toda espécie um refinamento dos seus gozos? Os Espíritos respondem: pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. Na 714A, Kardec pergunta: é da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? Porque Kardec quer tudo mastigado. Kardec vai lá e pergunta ao espírito de novo. E aí eles respondem de uma e de outra. E aí Kardec comenta: o homem que procura, nos excessos de toda espécie, um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para a guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede a sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a morte mesmo, que só a consequência do abuso são também a punição da transgressão da lei de Deus. Então a gente vê aqui que acaba fazendo uma transgressão, está cometendo transgressão na lei de Deus. E aí, para a gente estar já finalizando, o André Luiz nos alerta, né, sobre os cuidados que devemos ter com o nosso corpo, que nos foi emprestado por Deus. Lembrando que essa página é trazida por André Luiz, é assinada por ele. Ele, um suicida indireto, então tudo a ver. É um espírito que a gente sabe, por todas a literatura espírita que a gente tem acesso, é um espírito que a gente pode confiar no que ele está falando, né? E ele sabe de cabedal, porque ele passou por isso. Eu botei essa imagem aí porque eu acho que ela reflete um pouco para a gente de tudo que nós somos constituídos, né? Ali eu falei dos órgãos internamente, agora aqui o que reveste, só está faltando ali a pele, que é o maior órgão do corpo humano, né? Ali está toda a parte muscular, então está tudo entrelaçado, tudo feito, tudo direitinho. Deus gastou muito tempo fazendo a espécie humana para a gente cometer exageros e perder, botar tudo, perder. E aí, lembrando que enquanto a gente está cometendo exageros e antecipando a nossa ida, olha quem está falando isso, hein? Antecipando a nossa ida, ele nos lembra que tem muita gente do lado de lá querendo reencarnar, e a gente teve a oportunidade de estar aqui e está botando tudo a perder. Então, que a gente possa refletir sobre isso, como é que a gente está lidando aí com esses exageros do nosso dia a dia. O cuidado com o corpo para prolongarmos a estadia aqui na Terra. Não imaginamos a fila de espíritos para reencarnar. Tivemos essa oportunidade, devemos aproveitar. Então lá tá pequenininho, mas diz assim: distribuição de senhas para reencarnação. E a fila, ó, aí as nuvenzinhas, o pessoal já sentando, cansando de esperar em pé, que nem a fila aqui na Terra, né? Então que a gente possa estar refletindo sobre isso, que o estudo tenha sido um estudo apesar assim, de algumas coisas que eu falei, mas que tenha sido um estudo leve, não é para assustar ninguém, tá? Mas que a gente possa se vigiar também. Quando eu estiver por aqui pelo centro, quiser comer mais, me vigiem. Fica: Bárbara, olha os exageros. Então, agradeço a oportunidade, desejo uma boa noite a todo mundo. Sei não, viu, Bárbara? O pessoal aqui é mais de incentivar a comer. Quando se junta aqui para comer. Mas agora, vamos ver, né? Depois desse estudo. Mas é importante comer também. Você falou ali. Mas muito bom, né? A gente precisa cuidar mesmo, né, do nosso corpo também, do nosso espírito. Então, vamos agradecer, agradecendo muito a Bárbara pelo estudo, muito bom.
E vamos agradecer mais uma vez ao querido Mestre Jesus por essa doutrina, por todos os esclarecimentos que ela nos traz, que ela nos facilita. Agradecer, Senhor, por todas as dádivas de todos os dias. Que possamos, Senhor, aproveitar bem todas essas informações para o nosso cuidado do corpo, para o nosso cuidado de nós mesmos, espíritos. E agora, Senhor, queremos te pedir que nos envolva a todos, que nos proteja, que possamos retornar aos nossos lares, tranquilos, em paz, envolvidos na tua proteção. E pedindo mais uma vez por todos os nossos irmãos em humanidade, no Brasil, nesses bailes, em suas casas, nos lugares onde quer que estejam, nossos irmãos de outras terras, com tantos problemas, as guerras, todos os problemas. Abençoa-nos a todos, envolve a todos nós com tuas bênçãos de amor, que possamos, Senhor, ser contaminados, ser atingidos, envolvidos em tuas bênçãos. E assim, querido Mestre, que possamos retornar em nossos lares, que possamos terminar a primeira parte de nossas reuniões desta noite. Fique conosco, nos proteja, nos guie, nos guarde, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.